vive no mal. Mas nós temos trabalhado aí já há algum tempo, né? Lucas 9:23, que fala a respeito de seguir a Jesus. E da necessidade de pegar esse meio de tomar a sua cruz. E nos últimos tempos nós temos percebido, temos analisado a questão de que seguir envolve fazer como Jesus fez. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, e isso nos identifica como o Pai, como aconteceu com Pedro lá, que mesmo no momento de erro, em que ele vai negar a Jesus, alguém vai olhar para ele e vai dizer: olha, você fala igual a eles, então você estava lá com eles. E é desse andar que a gente tem trabalhado, e aí a gente tem pensado sobre uma coisa que Jesus fez, e fez algumas vezes, que é orar. A oração, irmãos, é uma palavra que aparece cerca de 370 vezes na Bíblia. E uma coisa que eu aprendo com o grego e com o hebraico não é falar grego nem hebraico, é difícil. Mas sempre que eles repetem uma coisa muitas vezes, é sinal que eles querem chamar para a importância disso e para a prática disso. Então, se ele repete muitas vezes a questão da oração, ele está dizendo para você: olha, é importante que você ore. É importante que você converse com o Pai. Jesus, irmãos, era aquele que não perdia, enquanto caminhou nessa terra, tempo com qualquer coisa. Todo o tempo dele tinha utilidade, era importante, tinha valor, e ele investia o tempo que ele tinha naquilo que ele tinha que fazer. E tem uma coisa que ele ensinou e que ele praticou, foi a oração. E como Jesus não era alguém que gastava tempo com nada, à toa, então ele gastou o tempo com o que era importante. A oração, irmãos, nós já temos trabalhado isso, ela é uma ferramenta do Senhor para nós. É uma ferramenta que nos permite ter contato, falar com Deus. Deus fala com a gente de várias formas. Mas uma forma que Ele deixou para que nós falássemos com Ele é a oração. A oração, irmãos, ela tem poder sobrenatural, ela move o sobrenatural. A oração, ela liberta pessoas. A oração transforma vidas. A oração traz cura. A oração, ela interfere no sobrenatural. Pessoas oraram, como tem um rei que orou, Ezequias, e ele ganha mais 15 anos de vida através da oração. É lógico que envolvem outras questões, mas a oração foi a ferramenta que ele utilizou para que isso acontecesse. A oração envolve o sobrenatural, mas a oração também envolve o físico. E a ciência já explicou isso. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga, ela trabalha com a neurociência, e ela dizendo: olha, eu vou dar para vocês uma ferramenta que eu não posso dar, segundo ela, nos meus consultórios, mas eu vou dar para vocês aqui, que vai ajudar vocês a vencer suas dificuldades, suas lutas, e se tornarem pessoas mais felizes. Aí ela fala: olha, se dediquem à oração. A oração é uma ferramenta que libera hormônios na sua mente que vão te trazer satisfação, alegria, harmonia, empolgação, vão te trazer saúde mental. Pastor, eu tenho vivido dias difíceis, de tristeza, de amargura, lutas grandes, ou às vezes você vai dizer: olha, eu não estou vivendo nenhum problema externo, mas na minha mente está uma confusão que eu não consigo aguentar, é a ansiedade, é a depressão, são problemas do nosso dia a dia. Eu vou dizer para você: olha só, você tem alguns caminhos que você pode seguir. Então tem pessoas que precisam do psicólogo e eu não tenho nenhum problema com isso, irmão, sou totalmente a favor. Tem pessoas que precisam de um psicanalista, tem pessoas que precisam de um acompanhamento médico e muitas vezes de uma medicação para ajudar nesse momento de sofrimento, e não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema, mas eu vou te dar mais uma ferramenta. Eu vou dar, coitado de mim, né? A Bíblia nos fala sobre essa ferramenta, que é a oração. Você quer ajudar o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, você quer se ajudar? Ore mais, porque a oração vai te tornar uma pessoa melhor.
mais saudável emocionalmente. Então, é uma prática que a Bíblia orienta e que move o sobrenatural e que a ciência, se você precisa dessa comprovação, já disse que faz bem para você. Então, pratique. Dentro da oração, irmãos, nós temos alguns tipos de oração. Ou, se você quiser entender dessa forma, algumas partes de uma mesma oração. Uma delas que a gente já trabalhou antes foi a oração de louvor e adoração ao Senhor. Que é aquele louvor, aquela oração, irmãos, em que eu reconheço. E aí é a ação que eu preciso ter para que essa oração tenha sentido. Eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço o poder dele. Eu reconheço na sua criação que os céus, a Bíblia diz sobre isso, né? Os céus proclamam a sua glória. Eu vejo o Deus Todo-Poderoso, e não estou falando de uma visão física, mas de uma visão espiritual, de uma visão de fé. Eu entendo que Deus é Deus. E aí eu adoro, eu louvo ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós temos também a oração de gratidão. E a oração de gratidão, ela requer de mim reconhecer que Deus é Deus que faz na minha vida. Então, se eu tenho a minha casa, o meu lar, é porque Deus me abençoou com esse lar. Se eu tenho o meu trabalho, é porque Deus me abençoou. Se eu estou aqui agora de manhã, podendo caminhar, podendo enxergar, podendo ouvir, podendo estar com outros irmãos e irmãs, é porque o Senhor me abençoou com a vida. Porque eu estou para te dizer que
pai nessa oração, nessa conversa, olha, aqui eu tenho guardado essas vidas. Aqueles que o Senhor me deu, que são meus, que também são meus, porque o que é meu é seu, eu tenho guardado eles até agora. Então, irmão, já havia em Jesus essa visão de amor, de compaixão, de cuidado pelos seus discípulos. A oração de intercessão era parte desse princípio, do amor que eu tenho pelas pessoas, do cuidado, da compaixão e do entendimento da necessidade. Uma visão egoísta muitas vezes nos afasta disso, porque a gente só consegue olhar para si. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, você já tem o seu, esquece de clamar para a vida daquele que não tem. A oração de intercessão é parte desse princípio, irmãos, em que eu consigo enxergá-lo. Eu não estou falando só da gente, eu estou falando da necessidade, do que eles vão precisar de um outro para isso. E se tem uma coisa que é eficaz, é a oração. Vamos pensar em outros tipos de oração de intercessão. Olha para o Antigo Testamento. Olha para Abraão, quando ele vê lá em Sodoma e Gomorra o seu sobrinho, e ele sabia que aquela terra ia ser destruída. O que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele vai ser insistente nisso. E no final da história, morre salvo. Olha para o centurião, agora aqui no Novo Testamento, Mateus, ele vai ter o seu servo adoecido, o seu servo está doente, que ele está para morrer, e ele vai até Jesus para clamar pelo seu servo. Ele não vai lá pedir por ele, ele vai pedir pelo servo. E nesse clamor que ele faz pelo servo, o servo é cuidado. Um exemplo, eu tenho a família de Abraão, né? Salvo, com exceção da esposa, que desobedeceu. Eu tenho um outro lado, um servo de um centurião, ele nem judeu era, mas tinha fé. E foi para amar com a pessoa certa. E eu tenho alguém curado. A oração gerou salvação e a oração gerou. Esse é o poder da intercessão e essa oração funciona. Quando eu clamo pela vida dos meus amigos, quando eu clamo pela vida de uma sociedade que tem se perdido, quando eu clamo pela vida de uma nação que tem se perdido, eu preciso crer que eu sirvo um Deus que é todo-poderoso, e essa oração, ela tem sim valor, ela tem sim poder espiritual, ela cura, ela liberta e ela transforma vidas em nome de Jesus. E eu preciso crer nisso, porque o Senhor Jesus me disse que interceder pelo outro tem resultado, tem bênção. Então vale a pena para a mãe e para o pai quando intercedem pelos seus filhos. Vale a pena pelo esposo quando intercede pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Sim, quando a gente está de joelho dobrado lá na nossa cama de noite, ou deitado, em pé, a gente precisa ficar. E você está clamando pelas vidas que estão passando por necessidade. Sim, o Senhor te ouve. O Senhor nos ouve como igreja, nós clamamos pelas vidas que estão passando por adoecimento físico. Então, sim, quando você fecha os seus olhos e diz: Senhor, eu clamo por esta vida que está adoecida para que seja curada em nome do Senhor Jesus. Sim, a cura é liberada, segundo a vontade dele, mas essa oração tem resposta. Não é só uma fala para poder acalmar o coração ou para que alguém se sinta acolhido. Estou falando de algo que move o sobrenatural. Eu estou falando de algo que traz libertação de vidas. E eu estou te incentivando a orar por mim. E isso vai abençoar a sua vida. E vai abençoar a vida do outro. Mas a gente precisa ter uma perspectiva de bênção maior do que às vezes a gente tem.
Porque a gente vai perceber, pastor, então eu tenho que orar pelos meus amigos, orar pela minha família, orar pelo meu vizinho, orar pelas pessoas de igreja que estão adoecidas. Sim, você precisa disso, mas olha o que Jesus fez na cruz. Jesus está olhando para pessoas que estavam matando ele, estavam perseguindo, esbofeteando, xingando, batendo, furando, pregando ele numa cruz, colocando uma coroa de espinhos. Então, eu estou falando de gente que está sendo extremamente má com ele, de pessoas que estão perseguindo, de pessoas que estão maltratando, de pessoas que estão aqui nesse momento, pessoas que estão se colocando como inimigos de Deus. E ele olha para esses inimigos e diz o que? Pai, perdoa-nos. Você vê Jesus me ensinando a interceder até por aqueles que me perseguem. Você viu Jesus me ensinando a interceder pelos meus inimigos. E eu não estou dizendo aqui que Jesus era inimigo dele. Eu estou dizendo que eles se colocaram numa posição de inimigo do Senhor nesse momento. Que o Senhor podia alimentar aqui um monte de sentimentos que seriam justificáveis. Se Jesus quisesse ter raiva aqui, nenhum de nós poderia condenar pela crueldade que estavam tratando dele. Se Jesus quisesse aqui se vingar, nós não poderíamos pensar ao contrário, porque pela maldade que estavam tratando dele. Para você ter uma ideia, tem um momento que ele tem sede e oferecem para ele mel, vinagre, aí depende da tua tradução. E depois a gente pode explicar de que origem era isso, para você entender o tamanho da crueldade com que estavam tratando Jesus aqui. Se ele alimentasse sentimento de raiva e de ódio aqui, muitos de nós diriam: olha, eu também concordo com ele, tem que fazer isso mesmo. Mas ele nos ensina algo que vai contra aquilo que a gente humanamente entende como certo. Ele percebe pelos seus inimigos. Você vê Jesus abençoando eles em um lugar. A oração de intercessão, irmãos, ela vai para além dos meus amigos e dos meus próximos. Nós precisamos clamar por uma sociedade má, que tem se cumprido cada vez mais, porque o Senhor tem poder de transformar essas coisas. Nós precisamos clamar por aqueles que vivem uma vida para destruir a vida dos outros, que roubam, que matam, e a gente precisa clamar por eles, porque o Senhor tem poder de transformar. A oração de intercessão, irmãos, ela é uma prática que faz amor, que tem precedido o amor. Jesus amou os seus discípulos, por isso percebeu. Jesus amou os seus inimigos, por isso percebeu. E ressalta para que ninguém não estou dizendo que Jesus era inimigo de pessoas. Estou dizendo que as pessoas se colocaram nessa posição. Mas mesmo assim, Jesus as amou. Jesus clamou por elas. Se nós estamos aqui hoje, somos frutos
falando de perfeição. Eu estou falando de justiça.